A pessoa teve que mudar um pouquinho o cenário porque está morrendo de calor, está um pouquinho doente e ela não consegue ficar de pé, me perdoe. Acalma o coração que se não viu ainda, os spoilers vêm depois. A gente fala sem spoilers, eu dou um aviso longo e a gente começa com a parte com spoilers. Então se viu o filme, continua até o final. Se não viu, para na metade. Só que como o filme estreia na quinta-feira agora dessa semana, eu decidi trazer esse vídeo híbrido. Porque é um filme que estava sendo muito aguardado e eu estava muito empolgada para ele desde 2016, onde eu fiz essa review aqui do primeiro filme. Então senta confortavelmente na cadeirinha, na cama, onde você estiver, que hoje a gente vai conversar sobre magia e eu vou colocar uma buzina estrondosa quando for a hora de spoilers, então relaxa. Se caiu de paraquedas aqui no canal, esse cenário não é sempre assim, mas eu tô gostando um pouco dele porque é mais confortável e talvez eu adote. Já vai se inscrevendo para não esquecer aqui no botãozinho e ativa a sinetinha logo em seguida. E se já é inscrito, já vai deixando o like para apoiar o movimento, que isso me incentiva a produzir mais vídeos, mesmo eu estando um pouco debilitada essa semana. Parte sem spoilers primeiro, fica suave aí. O mundo mágico voltou para os nossos coraçõezinhos e para as nossas telas grandes de cinema. Desde 2016, os fãs de Harry Potter, eu inclusa, estávamos aguardando esse momento. E por mais que o marketing dessa vez tenha sido um pouquinho mais fraco do que o anterior, J.K. Rowling consegue entregar uma história empolgante e David Yates consegue um visual incrível. Ele é perfeito? Não é. Tem suas falhas? Tem coisa mal contada? Tá faltando animais fantásticos? Tá faltando um nexo entre o título e a proposta inteira do filme? Tá, mas nem tudo é perfeito, então bora lá ver as razões de por que Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald, vale o seu ingresso. A história dessa vez vai se passar em Paris depois de Newt ter feito e acontecido nos Estados Unidos e, portanto, ficar proibido de poder viajar. Gambiarra existe em qualquer parte do mundo, em qualquer língua, então sempre que alguém precisa fazer alguma coisa, ela vai dar um jeito de fazer. David Yates continua com aquela limitação que eu falei lá em 2016 ainda sobre os planos médios. Mas aqui ele já internalizou aquela limitação que ele tem e ou ele trabalha em closes muito fechadões ou em cenas exorbitantemente abertas. Mas plano médio, esquece, amigo, não vai ver. E se vê, é bem pouquinho, aquele pouquinho cagado que vocês conhecem. Isso não prejudica o filme de forma nenhuma, já que ele quer te impactar com grandezas e cores chamativas. E aquele 3D que realmente vale a pena, que tu vê as coisas vindo na tua cara assim o tempo todo. Então, se tava na dúvida se ia ver em 3D ou não, veja! Ainda mais se for fã. Não perde essa chance de ver o mundo mágico e as coisas vindo na tua cara em 3D. Ignore as críticas negativas e vá sem medo de ser feliz. Falando um pouco mais dos personagens, a Queen, linda e maravilhosa, não tem tantos holofotes assim como ela tinha em 2016 no primeiro filme. Dessa vez, o foco é na macharada. Inclusive, a Tina vai aparecer bem mais além. A J.K. Rowling também, que não é boba nem nada, deu um tapa na cara das pessoas que falavam que ela levantava a bandeira LGBTQ e não fazia nada nos filmes. Tipo, que ela nunca dava indícios de nada na obra dela. Pois bem, falaremos mais detalhadamente sobre isso na parte com spoilers, então aguenta aí. Ainda assim, é um filme que tem soluções um pouco fáceis demais e não empolga tanto na parte dos feitiços propriamente dito. As cenas com animais fantásticos ou de ação são muito bem feitas, mas não rola aqueles feitiços muito loucos que a gente costuma ver nos filmes de magia, aonde deveria rolar. E o título era muito propício para isso. O negócio é o seguinte, é fã, vai sem dúvida alguma. Vai. Quer um filme de entretenimento? Vai também. O que não dá é você ir esperando o filme do ano com um roteiro excepcional. Ele não é lá essas coisas, tem sim um bom plot twist, mas que ele fica um pouco confuso quando a gente vai parar pra pensar nele. Claro que vai ter uma explicação, mas a gente vai ter que esperar aí 1, 2 aninhos. Pois bem, dito tudo isso, essa é a linha que separa os meninos dos homens, as meninas das mulheres. Então assim, é a ponte. Dito tudo isso, essa é a ponte que separa os meninos dos homens, as meninas das mulheres, o sem spoiler, com
milhões, milhões de spoilers, o filme completo em forma de vídeo. Então assim, se não quer saber absolutamente nada, mas nada mesmo, para por aqui. Esteja avisado! E não me vem dizer nos comentários que eu não avisei, que não sabia, que tomou spoiler, porque isso é mau caratismo. Aconselho, inclusive, a quem não liga muito pra spoilers, não ver essa parte e só ver ela depois de assistir o filme. Porque, minha gente, o plot twist é lindo demais pra vocês gastarem a experiência com um vídeo no YouTube. Tem que ver por conta própria e daí depois do filme vocês voltam aqui e comentam nos comentários que eu tinha razão, porque vocês vão entender. Pra ti que ficou por aí, que já viu o filme, quer ver spoiler mesmo, vamos lá. Que tem muita coisa pra gente falar. Logo no início a gente já tem aquela cena espetacular pra entrar no clima mágico mesmo e já se ambientar. Já que é a fuga do Grindelwald. Ainda tem que acostumar com esse nomezinho, que esse nomezinho vem na goela, Grindelwald. Vamos chamar ele aqui de Gerardo mesmo, que é o nome dele primeiro. O tio Depp, pronto, é o tio Depp. No primeiro filme ele foi preso e a primeira cena é lindíssima, toda meio escura, assim, cheia de efeitos. Nisso vem aquele letreiro e tudo mais com o título do filme e aparece o Newt e a Aleta no Ministério da Magia. Ele tá lá para ter uma reunião em que o irmão dele, o Teseu, vai estar presente e a Aleta acaba sendo a noiva do irmão. Então ela também tá lá trabalhando. E aí eles estão lá no tete-a-tete conversando sobre algumas coisas. Tete-a-tete a gente diz porque ele e a Aleta tiveram um affairzinho quando ambos estudaram em Hogwarts. Aquela coisa de adolescente que aconteceu com o Harry, que aconteceu com o Rony e Hermione e tudo mais. Isso aparece nos jornais e repercute para outras pessoas de uma maneira um pouco negativa, mas a gente já chega lá. Isso que eu digo é o casamento dela com o Teseu, tá? Só para ficar claro. Ele tá lá no Ministério da Magia em Londres, de boas, e quer uma permissão para viajar para Paris, para estudar os bichinhos. E aí a galera fala, beleza, tu tocou o terror lá nos Estados Unidos, tu pode estudar em Paris sem tocar o terror, mas tu tem que virar Aurora, que era a coisa que ele mais detestava ever na vida. Já que o negócio dele é cuidar dos bichinhos, né, gente? Dos animais fantásticos ali. A regra é clara, tocou o terror nos Estados Unidos, não pode viajar mais para outro lugar. Mas aí sempre tem um motivo por trás. E ele falou, quer saber? Não vou ser Aurora, danem-se vocês. Aí o Teseu falou ali, meio na camufla, que ele estava sendo vigiado e que ele precisava escolher um lado. Já que a coisa estava apertando e o tio Depp já estava crescendo. E também porque não tinha ninguém forte o suficiente do outro lado para combater o discurso dele, que era bem forte, inclusive. Nas palavras dele, o que a galera quer é a liberdade, né? Que os aurores parem de tocar o terror na comunidade mágica e que os trouxas não se metam onde não tem que se meter. E aí ele dá um exemplo de que os trouxas estavam um pouquinho passando os limites, mostrando as cenas da Segunda Guerra Mundial, do lado de lá. Nisso, enquanto o Newt estava tentando se livrar do cara que estava seguindo ele, ele encontra com o tio Dumby, o Dumbledore lindo, maravilhoso. O Newt explica pra ele que ele não pode viajar pra Paris, porque o Ministério da Magia não tá deixando. E aí o Dumbledore diz, deixa comigo, entendeu? Entrega a cartinha pra ele. E além de conseguir fazer com que ele viaje sem as autoridades saberem, ele também conseguiu uma casa segura pra ele descansar, caso ele necessitasse. Essa casa é de ninguém mais, ninguém menos do que Nicolau Flamel. Sim, aquele mesmo homem que escreveu sobre a Pedra Filosofal. No livro que a Hermione pega na biblioteca no primeiro filme da saga Harry Potter. No primeiro livro, consequentemente. Para saber mais sobre aquilo. Como ele é imortal, ele já viu muita treta acontecendo. E faz muito sentido que ele já esteja velho nessa época já. E ele aparece bem velhinho, mas quase intocável, assim, de tão frágil que ele é. Tanto que o Jacob aperta a mão dele e ele dá um crack, assim, quase quebrando. Mas voltando pro Dumbledore, essa aparição dele é a mesma aparição que aparece no trailer. Aquela no telhadinho. E aí o Newt só vai para Paris e só foi para os Estados Unidos porque ele tinha pedido. Incumbido de uma nova tarefa, ele vai até o encontro da Queenie e descobre ninguém mais, ninguém menos que o Jacob. O Jacob está de volta. E ele tá com ela de novo. Vocês acham mesmo que iam tocar fora o personagem mais carismático do filme? Eu acho que não. Na verdade, eu tinha certeza.
Então eu saberia que em algum momento ele ia aparecer. O fato é que ele tá enfeitiçado pela Queenie no mau sentido, porque ela realmente tocou um feitiço nele. Já que ela quer casar com ele e ele não quer, meio que pra proteger ela, porque era proibido um trouxa casar com uma bruxa naquela época. Aí o Newt descobre que ele tá enfeitiçado e tira o feitiço. O Jacob tava meio confuso, dizendo, tá, tu ia me acordar quando a gente tivesse uma família com 5 filhos? E aí lembrando que como ela lê mentes, ela leu a mente dele enquanto ele pensava que ela tava maluca. E aí ela valeu, falou, vou lá pra Paris encontrar com a Tina. Aí o estrago já tava feito, né? A Queen e a Tina estavam em Paris e o Jacob e o Newt iam pra lá. Então ia estar todo mundo em Paris. A Queen encontra o maior perrengue quando ela vai pra Paris e não encontra a Tina imediatamente. E aí já tá rolando altos bafafá com o Credence, que tá naquela saga de descobrir quem ele é. Aí nessas idas e vindas ele se encontra com a Nagini, a mulher que vira cobra e que futuramente vai ajudar o Voldemort na linha temporal do Harry Potter, o Harry Potter mesmo. Vai chegar um derradeiro momento em que ela não vai conseguir se transformar de volta e vai ficar pra sempre em formato de cobra. Que nem algumas pessoas por aí, né? Não quero citar nomes. Certeza que tu também tem uma Nagini na tua vida. Daí tá rolando uma treta também de que o irmão da Leta tá vivo e ela diz veemente que não está, que tem 100% de certeza que ele está mortíssimo da Silva. E aí tá todo mundo meio tenso porque o tio Depp está reunindo muitos seguidores. Sua cabecinha já está o quê? Automaticamente fazendo associações com a realidade brasileira que eu sei, tá bom? Se não entendeu o que eu falei, esquece. Aí beleza, o Jacob e o Newt vão até um penhasco com o senhor lá e viajam dentro de um balde. O Jacob fica meio, não tô muito legal, não gostei não. E aí eles finalmente estão em Paris e entram dentro de uma estátua para passar pro mundo mágico. E aí lá ele já faz os paranauê mágico dele com pelúcia, com os bichinhos, pra encontrar a Tina. O Newt percebe que a Tina se encontrou com alguém, porque tem uma pegada maior junto. E aí eles se encontram com o Yusuf Kama, que aí a gente vai descobrir depois toda a treta da árvore genealógica do cara, que a Leta Lestrange é meia irmã dele, que o Corvus Lestrange levou a mãe dele embora, e aí quando a mãe estava dando a luz, ela morreu. A luz que ela estava dando era da Leta. O cara acabou casando de novo e tendo outro filho. E o Yusuf falou o seguinte, eu vou acabar com a tua raça, mas eu vou acabar com a raça da pessoa que tu ama, ou daquilo que tu ama mais. Ele nunca tinha amado ninguém, exceto quando o filho dele nasceu, que aí ele tomou de amores aquele guri. E aí o Yusuf pensou, vou lá matar o guri. Só que aí ele tinha encontrado com o Credence e a Nagini, e o Credence falou assim, bom, eu sou um Lestrange então? E aí a gente já ficou, opa, olha aí, olha aí. E aí a Leta fala, não, calma faixa aí que a gente vai conversar sobre o que aconteceu com o Lestrange, né? Que eu tenho certeza que ele morreu. Ela foi explicando, mas ainda tinha aquela incógnita de quem o Credence realmente era. Importante salientar antes da gente continuar que essas revelações acontecem nos 20 minutos finais. E a gente entra no mind blowing tal que a gente esquece que o tio Depp não cometeu nenhum conjunto de crimes para dar razão ao título do filme. Ou subtítulo. É o subtítulo. E que os animais fantásticos novos que a gente viu até aqui, foram 5, foram muitos. Teve aquele aquático que tinha que colocar pomadinha. O bichinho fofo que ele seduz com uma bolinha. E aí depois ele doma ele dentro da maleta. Depois que ele encontra com a Tina. Tem aqueles gatos do ministério, mas a gente não conta muito eles. E tem um ou outro que aparecem dentro da maleta. Tipo aqueles olhos que parecem plantas. E aquele alço esquisito. Nisso, depois de acontecer uma porrada de coisa que algumas fizeram sentido, outras não, vem o tio Depp fazer o discurso que era mais como uma armadilha para quem não ia seguir ele. A Queenie acaba se seduzindo pelo discurso dele e ela tava real achando que ele queria o mesmo que ela. E aí, ela passa para outro lado. A Queenie, sim. A Leta não sabe muito se morreu ou não, ficou ali um pouquinho confuso, mas se ela tem uma ligação direta com a Bellatrix, deve ter dado um jeito de escapar, ou alguém capturou ela, ou aconteceu alguma coisa, mas morte não é uma opção. Se ela tem uma ligação direta com a Bellatrix, senão talvez ela tenha morrido mesmo. A não ser que ela tenha deixado um filho com Teseu, que eu acho bem bizarro, vamos lidar sim com a teoria de que ela está viva ainda. E aí rola uma das únicas magias com varinha do filme todo. Tipo meio de combate, meio varinhas unidas, mas não combate. Vocês entenderam? Era a energia de todo mundo combinada para deter aquela energia maligna que estava se proliferando.
Mas aí o estrago já estava feito e os minions do tio Depp já tinham ido para tudo quanto é canto espalhar a notícia por aí. Como naquela época não tinha Twitter, eles foram no boca a boca mesmo. Ou através de bichinhos, né? Corujas e tudo mais. Mas aí no fim eles conseguem deter aquela energia maligna e a Nagini fica do lado do bem. Enquanto o Credits já era bastante claro, porque toda aquela papagaiada era pra ele, passou pro lado de lá. Com ressalvas, porque ele não estava muito certo de ter feito a escolha certa. Quando a gente achava que não teria mais revelações tão bombásticas, vem a mais bombástica de todas. Credits, na verdade, é parente direto do Dumbledore, e ele é o Aurélio Dumbledore. Ele tem até uma própria Fênix. A galera foi a loucura naquele cinema, todo mundo começou a bater palma, eu inclusive, fiquei bastante empolgada, mas aí caiu a ficha e eu pensei, quem é Aurélio? O irmão do Dumbledore é Aberforth, e o próprio Dumbledore não tem filho por ele ser gay. Seria um sobrinho? Um primo distante? Será que a J.K. errou o nome, o que eu acho bem difícil? Acho que isso é um gancho incrivelmente absurdo para um plot twist que já foi absurdo e ela conseguiu deixar as coisas mais absurdas, vocês estão entendendo? Vai começar a pipocar a teoria do buraco e eu também já fiz as minhas. Só que depois dessa revelação bombástica ainda tem a questão do pacto de sangue que o Dumbledore fez com o tio Depp. E por isso eles não podem cair na porrada um com o outro. Esse pacto de sangue foi feito na adolescência quando eles eram namoradinhos. E aí o Pelúcio, que é o meu animal fantástico favorito da vida, tadinho do bichinho, ficou todo queimado, mas conseguiu entregar a joia pro Newt. E o Newt, por sua vez, entregou a joia pro Dumbledore. Aí o Dumbledore falou, isso é um pacto de sangue. Por isso que a gente não pode cair na porrada. Eu vou tentar quebrar esse pacto de sangue pra porradaria comer solta. Muitos dizem que esse filme é um filme de passagem e que o terceiro vai ser absurdo, que vai acontecer mil tretas. A J.K. e a equipe já estão falando que vai acontecer no Brasil. Não se sabe muito bem se vai, se não vai. Se for, vai ser no Rio de Janeiro, aonde eu moro, entendeu? E quanto a nós, meros trouxas, fica a hype para o terceiro filme ser um filme sensacional. E a gente fica esperando ansiosamente, criando altas teorias, por que não? Inclusive, se quiser sair desse vídeo pro vídeo de teorias, provavelmente ele já vai estar no ar. E nessas teorias eu pensei em algumas linhas temporais que podem ser possíveis entre esses personagens, os personagens do Harry Potter mesmo. Já que tá tudo à deriva, sem resposta, ninguém sabe nada e a gente, se acertar, vai estar um passo da verdade. Se errar também, o que importa é manter a magia funcionando, manter a magia na hype. E se gostou do vídeo e gostou dessa pessoa que vos fala, mesmo sem maquiagem, que às vezes tá, às vezes não tá de maquiagem, né? Com calor é meio complicado. Se inscreve no canal, porque aqui a gente trabalha com lavagem cerebral. A gente fala no início do vídeo, fala no final, pra você se inscrever mesmo, pra ativar a sinetinha e ser feliz. Tem muito conteúdo que eu faço com amor e carinho. Minhas redes sociais pra gente conversar mais pertinho estão na descrição do vídeo. Twitter, Instagram estão mais ativos, principalmente Twitter, que a gente pode falar mais besteira, né? E até a próxima!